Bom, gente, então a primeira correção que eu vou fazer é com relação à parada de cotovelos, sobre o posicionamento do corpo nas diferentes versões da parada de cotovelo, tanto a estendida quanto a escorpião. A maioria de vocês fez algo errado, algo que dá pra melhorar, mas não com relação ao que vocês conseguiram fazer, e sim essa correção vai servir mais para eu reforçar a ideia, o entendimento da postura ideal do quanto vocês conseguem fazer. Não me importa tanto agora se vocês vão conseguir chegar no ideal da postura, e sim que vocês tenham entendido exatamente as diferenças entre elas e tentem aplicar essas diferenças durante os treinos, para não criar vícios ou aprender de uma forma errada e depois ficar mais difícil para consertar. Bom, fazendo com o apoio da parede vai ser mais difícil mesmo chegar na postura ideal, porque na posição estendida, o ideal é que a gente fique muito reto, completamente na posição vertical. E com os pés na parede, isso dificulta porque acaba fazendo uma curvatura no nosso corpo porque o pé está apoiado lá. Tudo bem, isso a gente não vai ter como corrigir agora, mas é importante pensar, principalmente o que eu vou corrigir aqui, é o posicionamento do ombro. Então pensar que quando vocês estiverem fazendo a posição estendida, apenas a cabeça vai olhar para frente e os ombros, o braço e o ombro, ele tem que seguir a linha do tronco e do quadril, tentando ficar o mais reto possível. E na escorpião, a diferença vai ser que aqui, no encaixe do ombro, já vai ser diferente. Porque para fazer o escorpião, a primeira coisa que a gente vai fazer, apoiou as mãos, a cabeça já vai estar olhando lá pra frente, vai avançar o ombro, então vai tentar ceder esse alongamento. E uma dica para vocês conseguirem fazer isso com mais atenção, uma delas é observar a forma como vocês estão fazendo. Então, observarem o vídeo que vocês mandaram, ou tirar uma foto, pedir para alguém tirar uma foto do momento de cada pose, para fazer a comparação com aquelas fotos que eu demonstrei na aula retrasada do movimento ideal, explicitando bem as diferenças entre um e outro. E aí vocês podem fazer essa comparação, claro que, como eu falei, mais com o intuito de conseguir entender exatamente onde está a diferença dos dois movimentos, das duas posturas. Uma outra correção e dica importante é com relação à distância dos braços para fazer o apoio na parada de cotovelos. Então, também é importante na parada de cotovelos manter os braços no alinhamento, seguindo o alinhamento dos ombros e do tronco. Porque quanto mais abertos os meus braços estiverem, por exemplo, dando um exemplo que depois a gente vai falar da parada de mãos. Aqui os meus braços estão abertos mais ou menos na largura dos meus ombros. E ele está apoiando, ele recebe o peso do meu corpo numa linha vertical. Então ele serve de apoio completamente alinhado com o peso que ele está recebendo. Se eu deixo os braços mais abertos, eu tenho que fazer mais força para conseguir apoiar. A mesma coisa vale então para o apoio dos braços na parada de cotovelo. Ó, aqui seria uma base ideal. Se eu fizer muito assim, eu vou perdendo o apoio. Além do que, tem aquela distância do rosto pro chão. Se eu abrir muito, eu vou também ficar com o rosto muito próximo do chão. Fica mais difícil de eu conseguir contrair aqui para manter o alinhamento e o encaixe dos ombros. Um outro conceito que é importante de explicar agora é o conceito de selado. Então, algumas pessoas fizeram a postura da parada de cotovelos estendida e estavam com uma postura selada. Eu vou explicar o que é isso. Quando a gente faz tanto a parada de cabeça, a parada de cotovelos ou a parada de mãos, existe esse encaixe do quadril, que é uma das coisas essenciais, que é manter o tronco alinhado com o quadril numa linha reta. E aí, quando a gente faz alguma dessas posturas e tá selado, é porque a gente tá abrindo o peito, então expandindo as nossas costelas, abrindo o peito e a região do tronco, fazendo essa curvatura
nas costas, fazendo isso daqui. Ao contrário do quadril encaixado, que a costela fecha, o abdômen fica bem contraído e o quadril vem pra frente. E na outra postura a gente empina, quando tá selado, né? Empina um pouquinho o bumbum e expande as costelas. Na posição estendida, da parada de cabeça estendida, isso daqui não pode acontecer. Então a gente tem que tentar manter o quadril encaixado e alinhado com o tronco. Isso vale para parada de cabeça, parada de mãos e parada de cotovelo. Agora, quando eu vou fazer a escorpião, aí sim, aí eu vou selar. Mas a primeira coisa que acontece é o avançar dos ombros. Então, se um ombro tá... Deixa eu ver se tá falando. Se na primeira o ombro tá encaixado, vou tentar demonstrar a diferença dos ombros, do ombro avançado e do ombro normal. Na parada de cotovelos escorpião, como que vai ser o processo da montagem da posição? Independente do quanto a gente consegue, do quanto a gente tem de flexibilidade na coluna ou nos ombros, o processo vai ser sempre o mesmo. Apoia as duas mãos no chão, joga os pés na parede. A primeira coisa que vai fazer para fazer escorpião é começar a avançar o ombro. Então vai olhar pra frente o máximo que conseguir. Força, 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 força até não conseguir mais. Vai olhando bem pra frente. Automaticamente a coluna vai selando, então vai fazendo a extensão da coluna e depois do tronco, aliás, vai fazendo a extensão do tronco até o pé naturalmente desencostar da parede. Eu também não consigo fazer ter uma boa flexibilidade nos ombros para conseguir avançar muito, como as pessoas fazem, mas só para vocês entenderem como é diferente a montagem. Então, ao contrário de tentar encaixar e ficar retinho, eu vou cedendo, abrindo o peito e abrindo as costelas para conseguir chegar na posição. Então aqui, distância da parede, que é essencial. Chuta. Encostou. Ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixando meu pé escorregar e vou olhando lá pra frente. Até que meu pé naturalmente vai saindo da parede e aí sim eu vou flexionar o joelho. Então o joelho flexionado é a última coisa. Eu não vou pensar em primeiro flexionar e depois tentar equilibrar na posição. Bom, agora nós vamos também tentar brincar um pouquinho com as variações na parada de cotovelo. A mesma coisa da parada de cabeça. A gente vai experimentar, sem nenhum comprometimento com acerto ou com ficar bonito, perfeito, nada disso. Bom, gente, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre parada de mãos. Nessas 3 últimas aulas, hoje e as próximas 2, a gente vai falar um pouco sobre isso. Lembrando que é um assunto muito, muito, muito extenso, que é um aprendizado que é muito complexo e que tem muitas vertentes. Então, o que eu vou passar aqui
vai ser apenas o básico, uma iniciação à parada de mãos, tá? Assim como o conteúdo das outras acrobacias que nós fizemos, também com certeza não se esgota nessa oficina. Tem muita coisa que vocês podem pesquisar. Na verdade, o que a gente fez aqui é mais um... O que a gente tem feito aqui é mais um estímulo para que vocês possam ir atrás das coisas, consigam ter um pouco de segurança na hora de fazer, compreendendo um pouco como funciona as posições, os encaixes, e para ganhar força e resistência também, para que haja mais segurança na hora de fazer os exercícios. Mas o que eu quero dizer com isso é que tem uma infinidade de possibilidades e é muito legal que vocês pesquisem por fora. Tem muita coisa no Instagram, no YouTube, de vídeos educativos. Nem tudo é aproveitável, mas dá pra... Sabendo filtrar, dá pra aproveitar muita coisa e dá pra continuar treinando, fazendo variações, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre parada de mãos com esse propósito de iniciar a prática, de conseguir entender como que começa o movimento. A gente vai falar um pouquinho sobre as formas de subir na parada de mãos nas próximas aulas, né? Sobre a importância do apoio das mãos e dos punhos, dos dedos na parada de mãos, e um educativo, uma progressão didática com alguns educativos para que vocês consigam treinar com mais propriedade dos movimentos, entendendo o passo a passo e com mais segurança também. Então, para isso eu pedi para que vocês reservassem uma cadeira, porque hoje ainda a gente vai fazer alguns exercícios utilizando a cadeira. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o apoio das mãos, a parte fundamental e a parte inicial do movimento da parada de mãos, porque a gente vai trocar o apoio dos pés, que é o que nos sustenta, pelas mãos no chão. Então, é muito importante a gente entender exatamente o posicionamento das mãos nessa prática. Então, aqui pode parecer meio óbvio isso que eu vou falar agora, mas é realmente para, se alguém tem alguma dúvida, eu preciso reforçar essa informação, que é quando a gente vai fazer o apoio da parada de mãos, as mãos têm que ficar inteiras no chão, né? Tanto as mãos quanto os dedos. Os dedos farão um papel fundamental no controle e no equilíbrio do nosso corpo. Então é muito importante que a mão esteja inteira no chão e não apenas a parte do punho ou só a parte das pontas dos dedos, e sempre deixando os dedos bem abertos para conseguir auxiliar no equilíbrio. Outra coisa importante é, mais uma vez, a largura dos ombros. Então, observem todos os exercícios que a gente for fazer, sempre observem a distância que vocês estão deixando de uma mão para outra, que vai fazer com que fique ou muito aberto ou muito fechado. E isso vai afetar diretamente o apoio, a base da parada de mãos, tá bom? Então, dica 1, mantenha as mãos inteiras no chão, com os dedos bem apoiados, aqui. Dica 2, observar a largura de um braço para outro, tentando sempre seguir a linha dos ombros. Então agora com a cadeira nós vamos começar tentando entender um pouco mais como é esse encaixe com o ombro, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai apoiar as duas mãos no chão, dessa forma, e apoiar os joelhos em cima da cadeira. Quando as mãos estiverem apoiadas no chão, o que a gente vai observar é se os dedos estão completamente apoiados, né, abertos, enfim, se a gente está usando o apoio inteiro, e a distância entre uma mão e outra. E aí a gente vai tentar fazer um exercício de encaixar os ombros usando esse apoio. Então, por exemplo, aqui dá para exemplificar bem o encaixe do ombro. Aqui os meus ombros estão encaixados seguindo, claro, né? Eu tô com o apoio aqui, eu não tô totalmente na vertical, mas
dá pra entender o encaixe do ombro seguindo a linha do meu tronco. E aqui, ó, eu tô ainda com os braços na vertical, mas eu tô com o ombro avançado. Então aqui tá encaixado e aqui não. Isso que eu tô mostrando não tem a ver com o posicionamento da cabeça, porque na parada de mãos é importante a gente olhar para as mãos, mas mesmo assim deixando o ombro bem encaixado. Então agora a gente vai tentar, ao invés de ficar com o joelho, ficar com os pés na cadeira e fazer o mesmo exercício. Então, esse exercício vai ser feito pensando em forçar para encaixar os ombros, mesmo que não fique totalmente na vertical, porque as nossas pernas estão apoiadas na cadeira e aí não tem como ficar completamente reto, mas pensando só no tronco, nessa região dos ombros e das costas. Então, tentando encaixar o ombro e tentando sentir também como que é o peso do corpo sobre os braços. Tá bom? Como que sente o punho, se é muito peso, se não é, para depois a gente começar a fazer as subidas que exigem mais força do nosso corpo. Bom, gente, o exercício que a gente vai fazer de malabares hoje, o novo exercício, vai ser com 3 bolinhas fazendo o bate-volta na parede. Da mesma forma como eu propus para vocês nas primeiras aulas, a fazer com 2 bolinhas, agora nós vamos fazer com 3. Então vai ser assim, a mesma dinâmica de jogar no ar, só que agora lançando na parede. Vai bater na parede e voltar para minha mão. Uma bolinha de cada vez e pegando e jogando sempre com na mesma ordem que a gente faria sem a parede. Então, mais ou menos assim. Nesse exercício, a distância que vocês estiverem da parede vai fazer bastante diferença, assim como a força que a bola for lançada para a parede também. Então, experimentem diferentes distâncias e intensidade na hora de jogar, porque aí a bolinha, se for jogada mais forte, vai ficar mais rápida a jogabilidade, e se for lançada mais fraca, vai ficar mais lento. Então, experimentem essas possibilidades e me mostrem no vídeo. O próximo exercício vai ser tentar jogar as 2 garrafas de forma alternada, igualzinho a gente faz com as bolinhas, fazendo com que elas cruzem no ar, dando apenas uma volta no ar. Então ela vai fazer esse percurso, ela vai dar uma volta e vai parar exatamente do jeito que ela estava, só que no ar e vai parar na outra mão. E a outra garrafa a mesma coisa. Então vamos experimentar esse exercício e ver se a gente consegue fazer. Joga uma, joga outra e agora cruza.